Resposta Católica de hoje, nós gostaríamos de responder a um internauta que se pergunta qual é o destino do espírito que é condenado ao inferno. A pergunta é bem específica de um internauta que está se preparando para o batismo e nós o congratulamos por isso, sua entrada na Igreja Católica. E ele diz assim: o Senhor disse que, na realidade, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. E que o Espírito de Deus habita no núcleo da alma humana, em seu mais íntimo, dizendo inclusive uma frase latina de Santo Agostinho: Deus interior intimo meo. E a pergunta é a seguinte: supondo-se que esta alma vá para o inferno, ela leva também esse núcleo onde habita o Espírito de Deus? Bom, em primeiro lugar, vamos esclarecer a pergunta antes de dar a resposta. Trata-se de uma tripartição do ser humano, corpo, alma e espírito, que se encontra na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Lá São Paulo diz que o homem, o ser inteiro, espírito, alma e corpo, será guardado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor. Pois bem, como explicar essa história de alma e espírito? O Catecismo da Igreja Católica, no número 367, esclarece assim: a Igreja ensina que esta distinção não introduz uma dualidade na alma. Espírito significa que o homem está ordenado desde a sua criação para um fim sobrenatural e que sua alma é capaz de ser elevada gratuitamente à comunhão com Deus. Então, quer dizer o seguinte, não é que nós temos três partes. Na verdade, a união de corpo e de alma produzem uma natureza, que é a natureza humana. Acontece que esta alma e o ser humano inteiro, portanto, tende para Deus. Então, esta tendência para Deus é o que se chama espírito. Eu usei a palavra lugar. Trata-se, evidentemente, de uma metáfora, porque a alma não tem lugar, ela não tem partes. Não é? Então, eu não posso dizer aqui, neste lugar da alma, habita Deus. É uma comparação, simplesmente. Mas, em termos de comparação, nós sempre falamos usando metáforas quando se trata de falar de uma realidade da qual nós não temos experiência direta, que é o mundo espiritual. São Basílio Magno, ele chega a usar uma comparação estranha, típica do estilo dramático dos padres gregos. Ele diz assim: os condenados ao inferno serão partidos ao meio para serem entregues às chamas eternas. Por quê? Porque vai lhes ser arrancado o Espírito. Porque é evidente, o Espírito Santo não pode ir para o inferno. E como dentro da antropologia dos padres gregos, o Espírito faria então parte do ser humano, ali o homem precisa ser partido ao meio. Trata-se evidentemente de uma metáfora que nós, latinos, poderíamos explicar da seguinte maneira. Veja, se o Espírito é esta tendência do homem para a comunhão, o inferno, na verdade, é o voltar as costas para a comunhão com Deus. Satanás, até o próprio Satanás, foi criado por Deus para estar em comunhão com Ele. Então, quando Satanás resolve fechar-se para esta comunhão, na realidade ele está se autodestruindo. Essa é a grande verdade da condenação ao inferno. É uma autodestruição. Porque se eu fui feito para a comunhão, quando eu viro as costas para ela, eu me destruo. É por isso que São Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte. Não é que eu peco e então Deus manda um raio do céu para me condenar logo em seguida. Nada disso. Eu peco e dentro do próprio pecado já havia lá dentro uma morte, algo de mortífero, algo que iria me levar à minha destruição. De tal forma que o pecado que eu vou cultivando durante a minha vida será, no fim, no juízo definitivo, cristalizado, por assim dizer. Aquilo que eu fui é aquilo que eu estou decidindo ser por toda a eternidade.
Portanto, uma autodestruição. Respondendo à pergunta bem concretamente, o que acontece com este núcleo de tendência para a comunhão com Deus que está dentro do homem? Com o inferno, ele entra num processo de autodestruição. Ou seja, Deus criou com essa tendência, mas o homem escolhe a não comunhão, a autodestruição, a morte. Porque é isto que é realmente a morte eterna. A morte eterna é esta realidade de uma morte contínua que não se acaba por toda a eternidade. Com a frase do cardeal São Roberto Bellarmino, que diz assim: ó vida mortífera, ó morte imortal, se és vida, como podes conduzir à morte? Se és morte, como podes nunca acabar? É que, na verdade, não és nem vida e nem morte, mas em si todo o mal que contém a vida e a morte.